E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar dos bancos, na verdade vamos falar de banquinhos melhores, entre aspas, aí, do que bancões. Será que isso existe? Então me fala aí nos comentários, inclusive, se você investe em algum banquinho da bolsa e qual que você investe. Vamos lá, direto então com as empresas. Eu vou colocar aqui os bancões, né, como referência, que serão o Itaú e o Banco do Brasil. E feito isso, o banco que eu quero começar a comentar aqui é o Banco Basa, representando os bancos menores. Esse aqui vocês têm me pedido para comentar, não é de hoje, né? É o Banco da Amazônia, né? Muito pouco comentado, e como a nossa analogia aqui é banquinhos melhor, entre aspas, do que bancões, a gente tem que buscar por desconto, aliado a bons resultados também. Então veja que ele está com valor de mercado, inclusive em bolsa, né, de 4,8 bilhões contra 6,1 bi de patrimônio líquido, o que poderia talvez sinalizar um desconto. Mais para frente a gente vai ver melhor, mas só para você entender um pouco do contexto, para você ter uma ideia, o Banco do Brasil, né, ele tem cerca de 150 bilhões de valor de mercado, e o Banco Itaú, por exemplo, quase 300 bilhões em valor de mercado. Então, quando eu falo que são banquinhos mesmo, aí perto dos bancões, pelo valor de mercado, você vê aí essa diferença. Mas seguindo aqui no Basa, olhando assim por cima, né, estaria descontada em relação ao patrimônio, como eu falei, mas não se deixe enganar. Aqui a gente tem a má notícia e também a boa notícia, ou as boas notícias que podem vir. E aí você tem que decidir se vai pagar ou não para ver. Mas de fato é uma ação para a gente monitorar daqui para frente, apesar do risco. Ó, vocês vão entender ao longo do vídeo. Vamos lá, ó. A má notícia primeiro então, né? É o risco pelo fato de ser uma empresa estatal. Mas esse risco não é por causa do governo A, do governo B, do governo X, enfim. Não. Vejam que o free float, ele é horroroso, né? Isso aqui é pega sardinha, tá, pessoal? Porque o investidor grande, ele não entra nisso aqui. Sem falar o risco de fechamento de capital quando o free float é muito baixo, imaginando que as ações estão tudo na mão do Estado, por exemplo, né? Veja aí que 73% na mão do governo federal, tá bem claro aí, né? Já é muita coisa, e os outros 18,6% e 5,1% da mesma forma, né? Estão nas mãos aí desses dois fundos aí, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que também são estatais. Ou seja, quem está comprando com esse free float aqui de 3% está simplesmente nadando no escuro, né? E está sozinho, porque não tem investidor grande do seu lado para poder fazer frente a alguma atitude hostil, né, vamos chamar assim. Só para vocês terem uma ideia, né, olhando o Banco do Brasil, a composição acionária, ó, 50% é da União, porém a gente tem do outro lado 25% capital estrangeiro e 23,8% capital no país. Ou seja, você está aqui nesse free float de 49%. Lá no Basa é menos de 3%. E aqui o controlador ele vai pensar 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes se for preciso antes de tomar qualquer decisão hostil, como eu estou chamando, que vá contra o interesse do acionista, tá? Diferente aqui do Basa, onde você é literalmente carta fora do baralho. Mas aí que vem o ponto, isso aqui pode mudar, e aí vem as possíveis boas notícias. Eu estava vendo aqui no RI do banco, existe uma proposta para aumento de capital e desdobramento de ações. O desdobramento, se acontecer, ele não vai mudar em nada em relação a patrimônio, a valuation e a decisão de investimento, mas o aumento de capital, sim, pelo menos resolveria esse problema aqui do free float baixo. O fato relevante traz a informação de que a intenção seria fazer um aumento de capital aí de 2 bilhões e o desdobramento de 1 para 3 das ações do Banco Basa. Então, pelo tamanho aqui do aumento de capital, pode ser que o free float fique ali perto dos 25%, ou seja, já ia melhorar bastante a situação, tá? Abriria espaço aí para investidores grandes e pequenos também continuarem se posicionando, daria mais estabilidade das cotações e mais potencial de valorização. Então, se o free float aumentar, em tese, melhora a segurança ali, né, do lado da facilidade de negociar as ações, estabilidade de preço e atratividade, pensando em investidores grandes que poderiam se interessar em investir no banco. Então, esse é um ponto a se monitorar. Dentro aqui do nosso contexto de vídeo, né, banquinho melhor, entre aspas, do que bancão, falando do Basa, a gente tem que comparar com os bancões, né, para o contexto aqui fazer sentido, inclusive com
com uma estatal também, né? Então veja que na comparação com o Banco do Brasil, ele estaria mais descontado até, porém, como eu disse, não se engane, porque o risco ele é muito maior ainda, dado aí esses primeiros pontos que eu levantei. Lembre-se que não existe almoço grátis no mercado, mas o dividendo base, olhando aqui para os principais indicadores, né? Na sua média, ele está perto aí dos 7%, é um bom dividendo. Geralmente, as Datacom do banco concentram-se no mês de abril, já já a gente vai ver resultados, mas o dividendo por ação ele subiu bastante, como vocês podem ver aí, porque o lucro do banco também disparou. E aí, olhando PL e PVP estão descontados, entre aspas, porque é fato, né, os lucros do banco deram um salto, então a gente vê que o lucro por ação também despontou, né, a gente vai ver mais à frente. E aí, quando a gente olha para a rentabilidade, né, ele está pau a pau aí com os bancões, um pouco melhor até, com um ROI aí de 20%. Lembrando que esse comparativo pega os últimos 12 meses, né, não são números exatos aí se você comparar com o último trimestre, mas na média dos últimos 12 meses é uma boa rentabilidade sobre o patrimônio. Vamos ver resultado. Eu destaco aqui, por exemplo, a qualidade do crédito. É um banco em que a inadimplência até subiu, mas está abaixo do sistema financeiro, isso é positivo. Veja que cerca de 90% da carteira, teoricamente, né, são de bons pagadores, podemos chamar assim pelo rating de crédito aí, né? Teoricamente, os clientes do Basa eles têm boa capacidade de pagamento, olhando essas métricas. E aí, olhando a carteira de crédito, veja que ela segue expandindo, o que explica, né, o fato da inadimplência ter subido. Aqui também tem um ponto de atenção que eu vou levantar mais para frente, mas veja que o crédito do Basa ele é bem concentrado no agro, com mais de 53% da carteira. E aqui, novamente, a gente pode levantar pontos positivos e negativos. A gente pode considerar que é um banco regional, né? Mesmo ele atuando em toda a região amazônica, que pega aí alguns estados, ele é bem concentrado no norte do país. E aí, se de um lado a gente tem a limitação de alcance, vamos dizer assim, comparado aos bancões, né, que tem uma escala muito maior, o que é negativo para o Banco Basa. De outro lado, a gente tem uma região realmente com um grande potencial a destravar no longo prazo, olhando para o futuro. A gente está falando da região amazônica, né? Hoje, pelo que a gente vê nos jornais, na internet, né, nos noticiários sobre as condições econômicas daquela região, a região norte é bastante precária, né, em vários aspectos. Existe uma carência de investimentos na região, de infraestrutura principalmente e acessibilidade, porém essa carência, vamos chamar assim, ela está em meio a uma potência de recursos naturais, principalmente, o que pode sim, pensando no futuro, ser muito mais bem utilizados para o crescimento não só da região, mas do país. E aí, olhando para esse sentido, no potencial de crescimento, o Banco Basa é um nome estratégico posicionado naquela região. Mas ainda do lado do resultado, do que nós temos em mãos hoje, a gente observa que a empresa teve uma queda brusca no trimestre, olhando o lucro, interrompendo a sequência de lucros, né, que vinham fortes aí nos últimos trimestres, e o motivo exatamente dessa queda dá para a gente imaginar o que foi. Veja que a provisão, olha só, deu um salto, né? Então significa que alguém, né, ou talvez mais de um cliente, deu calote. E aí elevou aí a provisão, consequentemente impactou no lucro. Isso aqui bateu nas ações, tá? Veja só, o banco sentiu o golpe, né? A ação performou pior do que os bancões, e essa provisão é um ponto de atenção, sim. Eu não encontrei detalhes, como eu falei, né, se foi um cliente, se foi mais de um cliente, e se isso aqui foi um evento isolado, enfim, ainda não posso afirmar se isso aqui vai impactar próximos trimestres. Comecei a olhar para os números hoje e o jeito, por enquanto, é esmiuçar aqui o RI para buscar informações. Não tem muita coisa aí na internet para a gente buscar, e esmiuçar aqui o RI leva um pouco de tempo. Mas seguindo aqui no tema, né, sobre a provisão que eu estou comentando, isso aqui acende um alerta, principalmente caso a economia continuar travada, né, e os índices de inadimplência voltarem a subir. E aí eu lembro de novo, né, que estamos falando de um banco de fomento, né, é uma instituição do governo federal para desenvolvimento da região amazônica. Então, assim, o governo pode fazer o que bem entender. E aí chegamos à pergunta: vale a pena investir? Tá barato? Olha, barato eu não afirmo, porque, como a gente viu, né, por mais que os indicadores de valuation estejam abaixo, por exemplo, do valor patrimonial, né, e abaixo até de outros grandes bancos, nos últimos anos, né, esses indicadores já estão acima da média. O desconto aqui para o preço sobre valor patrimonial, na minha visão, seria se voltasse ali para 0,5 vezes, por exemplo. Abaixo disso, voltaríamos a falar de desconto com uma boa margem de segurança.
porque não faz sentido, né? O mercado não vai pagar para uma empresa praticamente 100% estatal, como a gente viu aqui, o preço de empresa privada, né? Não faz muito sentido, principalmente olhando aí, comparando com o Banco do Brasil, que está relativamente próximo, né? E quando a gente olha para lucro versus cotação, a gente vê aí que a margem de segurança continua baixa, né? Como eu falei, pode não estar interessante, é um desconto pequeno para assumir o risco, é isso que eu estou querendo dizer. E quando a gente olha a mesma relação para o Banco do Brasil, né, veja que é até parecido, olhando margem de segurança. Então, na dúvida, é aquele negócio. Se você tivesse que escolher entre um ou outro aqui, o Banco do Brasil seria a opção mais óbvia, porque estatal por estatal é melhor você pegar a que é menos arriscada. Mas falando de tese de investimento, sem dúvida, né, vale colocar no radar. Por quê? Se de fato ele melhorar aqui o free float, né, conforme eu falei, com essa oferta de ações, se acontecer, se for aprovada, né, isso aqui pode mudar a percepção do mercado. E aí a gente tem que lembrar também que o sucesso ele não depende só disso. Vamos supor que essa oferta aconteça. Vai depender de como que o banco vai empregar, por exemplo, esses 2 bilhões que ele pretende arrecadar. E aí nós voltamos à questão da estatal. Possivelmente é um recurso aí para expandir carteira, para fomentar o crédito lá naquela região. Porém, isso não pode ser a qualquer preço. E isso é um ponto que a gente só vai saber quando acontecer. Então, nós temos aqui gatilhos positivos e riscos também equivalentes. Por isso, nesses preços, não é uma pechincha, na minha opinião. Para você que está estudando o banco, como eu disse, é válido a tese, né? Deixa no radar aí essa decisão quanto a esse possível follow-on, isso pode mexer com as ações, ou esperar ali, né, uma correção forte de preços se acontecer. Agora que subiu as cotações, não adianta ter pressa. Tá? Não adianta querer correr para comprar agora. É ter calma e esperar. Eu vou continuar lendo aqui os documentos, né, de trimestres, de anos atrás aqui para ver se a gente encontra mais alguma informação relevante. Eu trago para vocês em próximos vídeos. Não deixe de estudar os demais banquinhos, no bom sentido que eu estou comentando aqui, tá? Continua colocando no radar outros bancos menores também e até mais tranquilos para investir. Tem opções, né? Tem boas opções aí, além dos bancões e além das encrencas, vamos chamar assim, né? Por exemplo, tem o Banco ABC, que não tem nessa questão de estatal ou de atratividade baixa para suas ações e segue com boas estimativas de dividendos, além de uma rentabilidade em relação ao patrimônio até próximo aí dos bancões. Não está no seu melhor preço de compra também, mas vale a pena colocar no radar, assim como o BR Partners, né, que eu trouxe no último vídeo, né, em vídeos aí recentes, deve anunciar dividendos em breve, também tem uma rentabilidade nível bancão, bons dividendos, além do potencial de crescimento, né? Então aqui você tem praticamente todos os fatores aí que o investidor busca numa única empresa. Então, assim, bancos pagadores de dividendos, bancos para dividendos com ROI elevado e lucros crescentes, acho que seriam esses aqui para estudo no momento, tá? Você pode até encontrar bancos para crescimento, talvez é uma outra tese, a gente poderia buscar outros nomes aí para discussão, ou até antes disso, né, olhar talvez até para o Bradesco de novo, por exemplo. Para quem está na dúvida aí, uma retomada do Bradesco talvez é mais óbvia aí do que algum tiro no escuro. Tá? O que eu estou querendo dizer é que no setor financeiro talvez não valha a pena você perder tempo com pouca coisa, né? Sendo que o óbvio já está aí comprovado que dá resultado, que dá certo. Investir num bancão consolidado ele pode trazer mais retorno e no mínimo aí, né, menos dor de cabeça olhando o longo prazo do que uma aposta, vamos chamar assim, tá? Aqui não é um setor para você colocar empresas ruins na carteira. Se você está buscando alguma coisa fora da curva, talvez faça mais sentido você olhar para outros setores, né? Enfim, deixar a parte segura da sua carteira do jeito que está, com os bancões. Se for olhar para banquinho, olha ali um modelo de negócio diferenciado para complementar o setor na sua carteira. E não vai desbalancear o que já deu certo por causa de uma aposta. Mas enfim, eu vou continuar trazendo informações nos banquinhos também, como vocês têm me pedido, tá? Me fala, inclusive, né, qual banquinho que você está investindo, se você tem algum banco pequeno na carteira. Um abraço, bons estudos e até a próxima.